As portas do Oriente, quando a ambição gritou mais alto que a paz. Troia não era apenas uma cidade. Era uma muralha entre dois mundos, um elo entre o Egeu e o Mar Negro, onde o tráfego marítimo, os tributos e o poder se entrelaçavam como redes lançadas no oceano da história. O que o tempo tentou apagar, a arqueologia escavou com unhas de aço. Uma cidade de pedra, bronze e ambição. A história da guerra que se travou ali, embora envolta por séculos na névoa da lenda, guarda em sua essência o sangue real de reis e soldados que viveram e morreram por glória, vingança e comércio. Por volta do século XIII a.C., os povos que viriam a ser conhecidos como aqueus, predecessores dos gregos micênicos, floresciam em centros como Micenas, Tirinto e Pilos. Eram navegadores, guerreiros e comerciantes. Seus palácios falavam a língua do poder e eram cercados por muros ciclópicos, tão sólidos quanto a vontade de seus reis. Do outro lado do mar Egeu, erguia-se Troia, ou o Ilusa, como era conhecida em registros hititas. Seu rei, provavelmente identificado nos textos como Alaxandro, talvez Alexandre, governava uma cidade rica, fortificada, respeitada. Localizada estrategicamente próxima ao Estreito de Dardanelos, Troia era uma sentinela comercial. Qualquer navio que quisesse passar entre os mares tinha de cruzar sob seu olhar atento e pagar por isso. O clima geopolítico era delicado. Ao norte, os trácios, ao leste, os hititas, ao sul, o Egito. A Grécia micênica ansiava por expansão, e Troia, ali parada como uma sentinela entre os continentes, tornou-se mais que uma rival, tornou-se um símbolo. A tensão crescia silenciosamente entre os reinos do mar Egeu. Disputas comerciais, ataques de pirataria, alianças quebradas e provocações diplomáticas acirravam os nervos. Havia relatos de expedições gregas anteriores que haviam tentado dominar partes da Anatólia. Muitas falharam, mas o nome de Troia aparecia com frequência nos registros diplomáticos dos hititas, como parceira política, talvez até como vassala. Esse dado revela que Troia não era apenas um alvo, era uma peça central num tabuleiro maior. No mundo antigo, guerras raramente começavam por amor ou honra, como os poetas queriam. Começavam por território, por riqueza, por controle. Fontes arqueológicas sugerem que os micênicos estavam organizando expedições cada vez mais ambiciosas por mar. As naves foram construídas em massa, os reis formaram alianças. Um a um, os grandes nomes da Grécia micênica, Agamenon de Micenas, Menelau de Esparta, Ulisses de Ítaca, Diomedes de Argos, Nestor de Pilos, uniam-se sob uma bandeira comum: esmagar Troia. A justificativa exata ainda é alvo de debate entre historiadores, mas um ponto é consensual. O ataque à cidade foi meticulosamente planejado, não um ato impulsivo. Há indícios de que Troia estava ciente da ameaça. A cidade, já em sua 7ª ou 8ª fase de reconstrução, como sugerido pelas camadas arqueológicas de Isarlik, se preparava. As muralhas foram reforçadas, armas foram produzidas. O comércio talvez tenha diminuído, dando lugar à mobilização militar. Então, um dia, as velas apareceram no horizonte. Centenas delas. Os ventos do Egeu sopravam rumo ao leste, carregando não apenas guerreiros, mas gerações inteiras de ambição acumulada. A chegada das forças micênicas foi devastadora em impacto. A armada teria desembarcado em regiões próximas à costa, estabelecendo acampamentos fortificados. A guerra, ao contrário do que muitos imaginam, não foi uma batalha única, foi um cerco longo. Escaramuças, sortidas, ataques noturnos, espionagem, deserções. A vida dentro de Troia se tornava cada vez mais tensa. A vida fora dela, entre os exércitos aqueus, oscilava entre a glória e o desespero. A fome, as doenças, os atritos entre os comandantes. Mas o objetivo não mudava: derrubar Troia, tomar o controle da porta entre os mares. Foi nesse clima que a verdadeira guerra começou. Não em um campo aberto com heróis duelando, mas nos bastidores das estratégias, das alianças quebradas, dos acordos secretos. A história da Guerra de Troia, em sua face mais humana e real, estava apenas começando. E cada espada erguida nas muralhas troianas era uma resposta a séculos de tensão guardada como um segredo nas correntes do Egeu. O cerco, quando a esperança sangra a cada amanhecer. Os dias passavam lentamente sob o sol da Anatólia. As noites traziam o frio e os sussurros do medo.
O exército micênico, acampado diante das muralhas troianas, logo percebeu que a campanha não seria curta. Troia não era um vilarejo bárbaro, era uma fortaleza. Suas muralhas, espessas, altas, perfeitamente talhadas em pedra, desafiavam as máquinas de guerra da época. Toda tentativa de ataque frontal era respondida com flechas, lanças e óleo fervente. Por trás daquelas muralhas, homens e mulheres não defendiam apenas uma cidade. Defendiam séculos de honra, comércio e memória. O cerco se transformou numa guerra de desgaste. Os aqueus ergueram uma muralha secundária ao redor do acampamento, protegendo suas embarcações e controlando os acessos. Era uma cidade contra uma cidade, e ali o tempo se tornava uma arma. A comida começou a rarear, as tensões internas cresceram, alianças estremeceram. Alguns reis micênicos, impacientes, questionavam Agamenon. Outros, como Ulisses, defendiam estratégias mais sutis, infiltrações, sabotagem, suborno. A guerra não era apenas de lanças, mas de vontades, e nenhuma vontade parecia mais inquebrantável do que a dos troianos. Lá dentro, na cidade sitiada, a vida também se corroía. As rotas comerciais estavam bloqueadas, as colheitas não chegavam, a pressão aumentava. Ainda assim, a unidade era admirável. O rei troiano, provavelmente identificado com nomes hititas como Alaxando ou o tradicional Príamo, mantinha seus generais unidos. Entre eles, destaca-se uma figura que atravessou os séculos com quase tanta força quanto Espartaco ou Alexandre: Heitor. Não um herói mitológico, mas um comandante tático, feroz, calculista, que compreendia a arte de defender mais do que atacar. Ele conhecia cada centímetro das muralhas, cada acesso, cada vulnerabilidade, e fazia disso sua maior força. As escaramuças eram diárias. À noite, destacamentos troianos saíam pelas passagens ocultas das muralhas e atacavam o acampamento aqueu. Às vezes venciam, às vezes eram abatidos antes de voltarem. Os corpos se acumulavam entre as linhas. A terra, antes fértil, agora era pisada pela morte. Dentro do acampamento aqueu, a moral variava como o mar, ora serena, ora tempestuosa. Ulisses defendia a paciência, Diomedes queria ação, Ajax liderava ataques desesperados. Menelau, o rei de Esparta, fervia em ódio. Embora não fosse a guerra por sua esposa que o movia agora, mas a humilhação de ter sido desafiado. O orgulho, para um rei micênico, era tão letal quanto uma espada. Com o tempo, novas estratégias surgiram. Tentativas de abrir brechas nas muralhas com arietes falhavam sob as chuvas de flechas troianas. Túnel por baixo das muralhas, descobertos e selados com fogo. Os gregos começaram a mirar os suprimentos da cidade, infiltravam-se em caravanas, subornavam camponeses. Os troianos, por sua vez, começaram a forjar alianças externas. Há registros sugerindo que outros povos da região, lícios, dardânios, enviaram reforços. Alguns historiadores especulam que a guerra tomou dimensões mais amplas, um conflito pan-anatólico contra a agressão grega. Mesmo com os reforços, o desgaste era inevitável. A cidade começava a mostrar fissuras internas. Havia rumores de traições, de nobres troianos que desejavam negociar a paz, entregar parte da cidade ou render o controle do estreito. Mas Heitor, com punho firme, mantinha a resistência. E cada vez que os aqueus achavam que a cidade estava à beira da queda, ela renascia das cinzas, como se o próprio chão de Troia estivesse enraizado no orgulho e na dor. Foi nesse contexto que a guerra se tornou pessoal. O conflito entre Agamenon e Aquiles, o guerreiro mais temido entre os aqueus, passou de sussurros a confrontos abertos. Aquiles, embora figura histórica debatida, pode ter representado um comandante ou líder mercenário de elite, cuja força e carisma eram inegáveis. Sua ausência do campo de batalha, causada por desentendimentos e ofensas de Agamenon,
afetou o moral dos aqueus. Durante semanas, suas tropas se recusaram a lutar. E nesse vácuo, os troianos contra-atacaram com mais força. Heitor liderou investidas ousadas. Algumas chegaram até os navios gregos. Houve momentos em que a derrota parecia iminente para os aqueus. Mas a unidade, mesmo fragmentada, resistiu. Quando Aquiles retornou ao combate, não por honra, mas pela morte de um amigo próximo nas mãos dos troianos, o campo de batalha se transformou. A vingança impulsionava os guerreiros, e a guerra, como toda guerra real, se encharcava cada vez mais em sangue. A essa altura, ambos os lados estavam exaustos. 10 anos, ou mais, de conflito. Gerações inteiras cresceram nas sombras das muralhas. Crianças nasceram durante o cerco, velhos morreram sem jamais ver a paz. E enquanto os deuses não participavam desta história, a fé dos homens tremia. Alguns acreditavam que a guerra jamais terminaria. Outros, que ela terminaria apenas com a destruição total de um dos lados. No final da segunda fase, uma certeza começava a se formar entre os comandantes micênicos. A cidade não cairia por força. Precisariam de algo mais. Um plano, uma armadilha, algo que ultrapassasse as muralhas físicas e atingisse o coração dos defensores. A guerra de Troia não era mais apenas uma guerra. Era um espelho das vaidades humanas. E estava prestes a mergulhar em sua fase mais sombria. O jogo da mentira. Quando a vitória precisa do engano para nascer. A guerra já não era apenas um combate físico. Era um campo minado de estratégias psicológicas. Os muros de Troia permaneciam de pé, mas por dentro as rachaduras aumentavam. As famílias choravam os filhos mortos, os suprimentos diminuíam, e os líderes troianos, antes unidos sob a autoridade do rei e de Heitor, agora debatiam, em voz baixa, se resistir valia o custo. Do lado aqueu, os ânimos não estavam melhores. A ausência de progresso começava a corroer a liderança de Agamenon. A impaciência tomava conta dos guerreiros. Muitos desejavam retornar à Grécia, levar os espólios já conquistados e abandonar o cerco. Mas outros, liderados por figuras como Ulisses, viam naquele momento uma última oportunidade. A força não bastaria, mas talvez a astúcia. Ulisses era diferente dos outros reis. Não se importava tanto com a glória em campo de batalha. Para ele, vencer era mais importante do que ser lembrado. E ele observava. Observava o cotidiano dos troianos, os horários de troca de guardas, os padrões de vigilância, os pontos fracos nos hábitos e, mais importante, observava o cansaço. Foi nesse ambiente que uma nova estratégia nasceu. Um plano ousado, simples demais para ser crível, mas justamente por isso, mortalmente eficaz. Os aqueus fingiriam que haviam desistido. Iriam embora, mas deixariam um presente. Uma grande estrutura de madeira feita com as árvores da própria praia onde acamparam por tantos anos. Dentro dela, esconderiam os melhores guerreiros e esperariam que os próprios troianos os levassem para dentro. O plano era arriscado. Muitos duvidavam. Outros chamaram Ulisses de louco. Mas a situação era tão desesperadora que até os mais céticos viram ali uma chance real. A construção começou em segredo. A noite era cúmplice. Cada tábua, cada trava culta, cada compartimento interno era calculado com precisão. O cavalo, ou talvez uma estrutura semelhante, como sugerem versões mais realistas, não era apenas um símbolo, era a última cartada. Quando ficou pronto, o exército aqueu encenou sua partida. Queimaram parte do acampamento, embarcaram nas naves e se afastaram, mas não foram longe. Esconderam-se atrás das ilhas próximas, esperando. O silêncio caiu sobre as praias de Troia. Os vigias da cidade não acreditavam no que vinham. Após anos de cerco, os inimigos partiram. A chegada ao cavalo foi tensa. Muitos troianos desconfiaram. Outros, tomados pela emoção e pelo cansaço, viram ali um sinal divino, uma oferenda, um tributo pela derrota. A decisão foi levada ao conselho
E é aqui que a história mostra o quão tênue é a linha entre honra e tragédia. Heitor já havia mortido em batalha, abatido por Aquiles meses antes num duelo histórico. Sem sua liderança, o conselho estava dividido. O velho primo desejava paz. Outros, como Enéas e Antenor, sugeriam cautela, mas a pressão popular falou mais alto. A cidade precisava de esperança, precisava de um fim, e aquele símbolo, aquela estrutura de madeira imensa e ornamentada, parecia exatamente isso. A grande armadilha funcionava, porque falava com o coração, não com a mente, e o coração dos troianos estava ferido. O cavalo foi levado para dentro. Comemoraram. Festas começaram. O vinho correu. Os gritos de vitória ecoaram. Enquanto isso, dentro do ventre da estrutura, os guerreiros esperavam, imóveis, suando, em silêncio absoluto. O tempo passou, a noite caiu. E então, eles saíram. Silenciosamente abriram os compartimentos, esgueiraram-se pelos corredores. Os portões foram destrancados. Do mar, sinalizadores brilharam, e os navios aqueus retornaram. Milhares de soldados invadiram a cidade adormecida. O que se seguiu foi brutal. Um massacre. Os arqueólogos falam de níveis de destruição que sugerem incêndios generalizados, edifícios inteiros derrubados, mulheres e crianças massacradas ou escravizadas, os templos saqueados, os líderes executados. Não houve glória. Houve sangue. Troia, uma cidade que resistiu por anos, caiu em uma única noite, traída pela própria esperança. O cavalo de madeira, ou a tática por trás dele, tornou-se lenda. Mas por trás da lenda há uma lição amarga. Não são sempre as muralhas que protegem um povo. Às vezes é a desconfiança. E quando ela cai, o fim vem pela porta da frente. As cinzas da vitória, quando o herói volta, mas o homem está perdido. Troia queimava. O cheiro de madeira carbonizada, de carne queimada, de templos violados, espalhava-se como um sopro fúnebre sobre as muralhas que por tanto tempo pareceram indestrutíveis. Não havia mais resistência. Os guardas estavam mortos, os portões abertos como feridas expostas. As casas, antes cheias de riso, agora silenciadas para sempre. A vitória havia chegado, mas com ela, a escuridão. Os aqueus, embriagados pelo triunfo, saquearam tudo. Os palácios foram invadidos, as riquezas confiscadas e os santuários profanados. As sacerdotisas foram violentadas dentro dos próprios templos. As famílias nobres foram destruídas. A rainha Écoba, segundo alguns relatos, foi feita prisioneira. O velho rei Príamo foi morto diante do altar com sangue jorrando sobre o mármore sagrado. A guerra, que começou com o roubo de uma rainha, terminava agora com a aniquilação de uma civilização inteira. Mas nem todos os troianos foram mortos. Alguns, como Enéas, figura que muitos historiadores relacionam a famílias reais sobreviventes, escaparam. Com um pequeno grupo, fugiu pelas sombras com o pai nos ombros e o filho pela mão. Dizem que de sua linhagem nasceria o povo romano. Não importa se o nome era outro, o que importa é que a chama da resistência troiana, ainda que apagada em sua terra natal, foi levada a outro lugar. Troia caíra, mas a memória resistia. Do lado aqueu, o triunfo logo se tornou maldição. A maioria dos líderes gregos enfrentou retornos trágicos. Agamenon, ao voltar a Micenas, foi assassinado por sua própria esposa. Ajax, enlouquecido pela culpa e humilhação, tirou a própria vida. Menelau, mesmo com Helena ao seu lado, jamais recuperou a honra que perdera. E Aquiles, o guerreiro lendário, já havia morrido. Atingido por uma flecha envenenada em sua última batalha, não por magia, mas por estratégia. Um homem comum, mesmo em sua glória, ainda pode sangrar. A travessia de volta foi lenta e marcada por perdas. Tempestades afundaram navios. Revoltas internas destruíram alianças.
A fome assolou os sobreviventes. Muitos jamais chegaram em casa. Os que chegaram nunca mais foram os mesmos. A vitória se tornou um fardo. Aqueles que haviam matado reis e derrubado muralhas agora eram assombrados pelos rostos que haviam destruído. E os deuses, ou o que restava da fé nos deuses, pareciam silenciosos, silenciados pelo barulho dos pecados. O mundo mudou após a guerra. As rotas comerciais sofreram reconfigurações. Novas cidades surgiram. Povos deslocaram-se. Os descendentes dos troianos se espalharam pelo mar Egeu, pelas ilhas, pelo interior da Anatólia. Aquele evento, que começou como um conflito entre dois reinos por honra e poder, havia transformado a paisagem política, econômica e social da região. Não foi apenas a queda de uma cidade, foi o fim de uma era. Mas o que permanece até hoje é a história. Não pelos nomes lendários, mas porque ela revela sobre nós mesmos, sobre a sede de poder, sobre o orgulho que leva homens a destruir tudo que tocam, sobre a coragem, sim, ela também, dos que resistem mesmo quando tudo parece perdido. Troia caiu, mas sua história se ergueu entre os séculos como um monumento eterno ao drama humano. E assim, mesmo em ruínas, Troia nunca foi esquecida. Depois das cinzas, o legado de Troia e o renascimento da história. Os navios retornaram vazios. Os guerreiros que zarparam com sede de glória regressaram com os olhos turvos, pesados de memórias que não poderiam ser apagadas. As cidades gregas receberam os vencedores como heróis, mas por trás dos louros havia homens quebrados. Homens que viram a morte de perto, que queimaram cidades, que ouviram os gritos de inocentes e viram a luz desaparecer dos olhos das crianças troianas. O peso da vitória se revelava dia após dia, como uma nova forma de maldição. Agamemnon, rei de reis, chegou a Micenas e encontrou a morte no próprio lar. Sua esposa, Clitemnestra, já não o via como um herói, mas como um monstro. A filha que ele sacrificou para que os ventos soprassem até Troia, Ifigênia, jamais fora esquecida. E com uma lâmina escondida, a rainha pôs fim ao império do maior comandante da Grécia. Menelau, que lutou por 10 anos por sua esposa raptada, reconquistou Helena. Mas algo neles havia mudado. A mulher mais desejada da antiguidade já não era símbolo de beleza, mas de tragédia. Entre eles havia silêncio, culpa, distância. Troia fora destruída, mas o amor que existia antes dela também. Ulisses, o mais astuto, enfrentou uma odisseia longa e tortuosa. Durante anos vagou pelos mares perdido entre ilhas e tempestades, enfrentando a ira dos deuses e dos homens. Cada parada era um lembrete de tudo o que deixara para trás. Quando enfim voltou a Ítaca, reencontrou a esposa Penélope e o filho Telêmaco. Mas a paz não chegou com ele. O lar estava corrompido, os pretendentes haviam tomado o palácio, e ele, disfarçado de mendigo, teve que lutar mais uma vez. Não contra um inimigo estrangeiro, mas contra a decadência que a ausência havia causado. Troia estava em ruínas, mas a sua sombra permaneceu na memória coletiva do mundo. Não por causa dos seus muros, nem pelos tesouros, mas porque a guerra que ali ocorreu revelou verdades profundas sobre a condição humana. O orgulho que leva ao conflito, o desejo que desafia os limites e o preço que se paga por cada decisão tomada sob o peso da emoção. Entre as cinzas da cidade caída, um pequeno grupo sobreviveu. Com Enéas à frente, os troianos que escaparam iniciaram uma longa jornada. Cruzaram o mar, enfrentaram perigos, foram rejeitados por cidades, abrigados por outras. Levaram consigo não ouro, mas histórias, tradições e, sobretudo, uma identidade marcada por dor, resistência e esperança. Enéas tornou-se símbolo de renascimento. As lendas,
apoiadas por tradições antigas e reforçadas por obras como a Eneida de Virgílio, afirmam que seus descendentes fundaram Alba Longa e dali, séculos depois, surgiria Roma, o império que conquistaria o mundo, o império dos que um dia foram derrotados. A história, assim, não apenas continuava, ela se reciclava. Na Grécia, a Guerra de Troia passou a ser cantada por poetas, transformada em tragédia por dramaturgos, estudada por filósofos. Cada nome, cada feito, cada traição tornava-se símbolo de um valor ou de um aviso. A guerra virou educação e a dor virou cultura. Mas mais que isso, Troia virou espelho. Toda civilização, ao olhar para sua própria história, via em Troia os riscos da arrogância, da ambição cega, da violência justificada por honra. Reis pensaram 2 vezes antes de entrar em guerra. Guerreiros hesitaram diante da matança. Mulheres e crianças por gerações contaram os horrores da noite em que os portões foram abertos e o céu se tingiu de vermelho. Mesmo com o tempo, mesmo com o surgimento de novas cidades, novas fronteiras, novos deuses, Troia permaneceu. Não nos mapas, mas nas memórias, nas cinzas que fertilizaram outras terras, nos homens que voltaram com feridas que jamais cicatrizariam, nos filhos que nasceram das ruínas e fundaram impérios maiores, mas não necessariamente mais justos. Troia foi um ponto de ruptura, um lembrete de que não há vitória sem custo, de que os heróis muitas vezes se tornam vilões e de que a guerra, mesmo quando vencida, deixa marcas que o tempo não apaga. Hoje, arqueólogos buscam suas ruínas, historiadores reconstruem seus dias e artistas, escritores e cineastas continuam contando sua história. Porque Troia não morreu. Troia é o símbolo eterno da fragilidade humana. E enquanto houver ambição, amor, traição e esperança, sempre haverá uma nova Troia prestes a nascer ou a cair.